Hoje temos connosco Pedro Brinca, economista, professor associado da Nova SBE e uma das vozes mais ativas no debate público sobre economia em Portugal. Com um trabalho académico na área da macroeconomia, políticas públicas e produtividade, o Pedro tem-se destacado tanto pela investigação como pela capacidade de traduzir temas complexos para o grande público. É consultor, investigador e um dos comentadores mais atentos aos desafios estruturais do nosso país. Pedro, bem-vindo ao podcast. Obrigado. É um Pedro, prazer olha, estar. eu queria começar por te perguntar, por entender como é que nasceu este teu interesse pela economia. É algo que tu consideras inato ou foi uma coisa que tu desenvolveste ao longo do tempo? Olha, eu quando era miúdo gostava muito de física e matemática. Eu filho único durante muitos anos. Os meus pais tinham 18 anos quando eu nasci e vieram, a minha mãe depois separou-se e vieram aqui para Lisboa e aqui para a zona de Cascais, e eu era uma criança relativamente sozinha que passava muito tempo a ler, não é? Porque não tinha os primos, não tinha irmãos, não tinha nada dessas coisas. Ok. E lia muito os livros de física, a história da física, a história da matemática, muitos livros dessas coisas, sempre foi a minha paixão. Só que a minha mãe, pronto, tinha uma visão mais pragmática da vida e achava que não havia dinheiro na física nem na matemática. E então disse que eu tinha que ir para a economia e para a gestão. E então no nono ano obrigou-me a ir para a economia e para a gestão, que eu queria ir para a física. Por isso foi um amor aprendido, forçado ao princípio e aprendido depois. O meu ato de rebelião foi não ter querido ir para a gestão, seguir na mesma uma veia mais de investigação em economia, e pronto, e foi isso foi assim que se desenvolveu. O que é que te levou a seguir uma área mais académica, em vez, por exemplo, do setor financeiro ou até do setor político? Bem, não terá sido o dinheiro, de certeza, não é? Eu acho que vem desde miúdo, não é? Tipo, eu sempre gostei muito de ler. Na altura não havia consolas, não havia 70 canais, não havia nada dessas coisas. Havia RTP1, RTP2, assim que já veio um bocadinho depois. E eu, quando era miúdo, lia muito e tive a sorte de ter um avô que comprava muitos livros do Círculo de Leitores, é? E das seleções do Reader's Digest. E aprendi um bocadinho o gosto por ler, por perceber, por tentar, muito naquele registro de divulgação científica, não é? Dominar um determinado conceito, perceber como é que as coisas funcionam. E creio que depois, quando fui para a academia, ou quando fui para a escola e tirar licenciaturas e essas coisas, ensino superior, creio que sempre me deu muito mais prazer o estudo para compreender que o estudo para decorar e passar. Okay. Gostava muito menos dominar o conceito do que um estudo tipo à pressão, só para conseguir regurgitar o conteúdo necessário para passar o exame. E creio que foi um pouco por aí, não é? Sempre foi mais virado para perceber mecanismos e tentar perceber como é que o mundo funciona, e a academia depois veio mais uma vez por obrigação, porque eu, quando acabei aqui o 11º em Oeiras, eu tive uma oferta para ir jogar a bola lá para cima, para o Tondela, que era ao pé da terra da minha avó, participava lá nos torneios de verão, então fui jogar futebol para o Tondela e tinha aquela maluqueira que ia ser jogador da bola. E pronto, e quando entrei para a universidade, o único sítio onde eu podia continuar a jogar futebol e a treinar e estudar era em Coimbra, e então vinha todos os dias naquela IP3 horrível, e treinava todos os dias, etc. Não ligava nada aos estudos. Eu acho que em 3 anos fiz para aí 6 cadeiras, com média de 10,5. Por isso eu sei o que é estudar só para passar o mínimo para o mínimo, e era horrível, detestava. Até que cheguei o dia em que percebi que, de facto, que ser o próximo Ronaldo não estava no meu futuro. E pronto, e fui obrigado a trocar de carreira e deixar o futebol. Ainda joguei 2 anos no Sénior de Tondela, e depois dediquei-me aos estudos. E as coisas correram bem, eu comecei a tirar muito boas notas, fui de Erasmus e depois já não voltei. Fui de Erasmus e fiz lá fora a licenciatura, o mestrado, doutoramento, o pós-doc, certo. E só foi em 2014 que casei. A minha esposa é portuguesa
médica. Na altura ela tinha mais poder de negociação do que eu, e então fui eu que voltei, tive a oferta da Nova, voltei para Portugal e construí a carreira académica da Nova. Boa. Eu queria explorar precisamente essa tua experiência de Erasmus. Tu tiveste muito tempo a estudar na Suécia. Como é que tu descreves a experiência de estudar e investigar fora de Portugal, e o que é que tu aprendeste lá fora que achas que ainda falta um bocadinho por cá? Então, no ensino subgraduado, estamos a falar de licenciatura, mestrado, nós somos muito melhores do que a generalidade dos países. Eu que, quando comecei a estudar a sério, em Coimbra, conseguia ser o melhor aluno em uma ou duas cadeiras, depois era tipo o segundo ou terceiro melhor noutra, não sei o quê. Cheguei à Suécia e consegui ser o melhor aluno nas cadeiras todas, porque eles têm lá um ensino muito menos técnico, como as ferramentas não são tão densas, e de facto um aluno de uma boa escola pública portuguesa chega lá e brilha, naturalmente. Okay. Depois tem lá está, o reflexo do padrão anglo-saxónico daquilo que é os modelos de ensino, que é um ensino mais criativo, mais de questionar as coisas, e não um ensino tão reprodutivo de conhecimento e de memorização como o da matriz francesa, portuguesa. E nesse aspecto era engraçado, porque quando chegávamos à altura das teses, e eu precisei de escrever uma tese de licenciatura, uma tese de mestrado, eu tirava 100% aos exames todos, chegava às teses, aquilo era uma tortura, porque eu não estava habituado a criar, eu não estava habituado a ser criativo, que é uma coisa que o modelo anglo-saxónico incentiva desde muito cedo, não só menor carga horária, com muito mais autonomia para o trabalho individual dos alunos, mas também os força a ter uma componente criativa muito mais forte. E quando chegavam às teses, os suecos tipicamente eram aqueles que tinham as teses mais interessantes, talvez menos sofisticadas do ponto de vista técnico, mas as perguntas mais originais e mais interessantes. E essa eu diria que é a característica, se calhar, não a 100%, mas muito, muito importante para ter sucesso na academia, porque é importante, obviamente, ter um domínio forte das ferramentas, mas, no fundo, é o pensamento crítico e a capacidade criativa que depois vão permitir criar valor com essas ferramentas. E eu acho que o português tem um ensino... Por acaso, nós na Nova já temos um modelo muito anglo-saxónico, já não creio que seja esse o paradigma dominante, mas foi esse o meu paradigma dominante na minha formação base em Portugal. Okay. E foi por aí. O teu trabalho, na prática, foca-se muito na macroeconomia e nas flutuações económicas. Como é que tu explicas, de forma simples, porque é que este campo é importante para o cidadão comum? As flutuações económicas foi algo que eu estudei muito no início da minha carreira e que tenho vindo a abandonar um pouco. Não obstante, naturalmente, elas são importantes. Até 2007 é engraçado, eu lembro-me de ter um professor na Suécia, era o John Hassler, que dizia que, historicamente, dava-se demasiada atenção às flutuações, porque, em última análise, o que conta é o crescimento económico a longo prazo, não é? Se cresceres a 2% numa geração, duplicas o teu nível de vida, não é? Em termos reais. E quando estamos a falar de flutuações económicas, estamos a falar ali, o PIB desce 1% ou desce 0,5% e depois sobe outra vez. A Estónia teve agora uma crise, contraiu a 2 e tal, ou 3. Pronto, estamos a falar de coisas pequenas, comparado com o que é crescer a 2% durante 50 anos, não é? E a transformação brutal que nós observamos, por exemplo, na economia portuguesa desde os anos 70 até hoje. Podia ter sido melhor, naturalmente, pode ser sempre melhor, mas não obstante, mesmo assim ainda é significativo, não é? Claro que a partir de 2008 ninguém achou o mesmo, não é? Porque aquilo que aconteceu em 2008 e depois em 2011 mostrou de facto que as crises e as recessões têm um poder destrutivo muito grande e tem um impacto na vida das pessoas realmente de uma magnitude que faz com que hoje sejam também um foco muito importante, não só da investigação no âmbito da academia, mas muito também no âmbito das políticas económicas, e por isso é que temos ministérios da economia a trabalhar esse tema de forma intensa, bancos centrais a trabalhar esses temas de forma intensa, muitos think tanks. Macroeconomia acaba por ser, eventualmente, junto com finanças, as áreas de economia e finanças que têm mais procura. E creio que também é por isso, porque há um interesse social muito grande em que aquilo que leva a que haja uma crise, aquilo que haja uma recessão, custa o emprego a tanta gente, que destrói tantas empresas, que custa tanto dinheiro,
como vimos, por exemplo, na crise financeira, não é? O erário público, ou na pandemia, não se volta a repetir, não é? E creio que é isso que motiva, por um lado, o meu interesse, a questão da macro, e por outro também o interesse em geral da sociedade. O meu interesse na macro, acho que vem parte da minha inclinação por gostar de estudar física e matemática quando era mais novo, a questão de compreender o sistema como um todo e não andar a estudar bocadinhos à parte. E também do facto de, e não tenho muito orgulho de dizer isto, mas eu quando entrei para o doutoramento queria fazer teoria de jogos, Evolutionary Game Theory, mas rapidamente percebi que aquilo é para pessoas muito espertas. O meu tipo de inteligência não se adequa àquela coisa, porque estamos a falar de uma área que, se tu fores matematizar toda, são objetos de dimensões enormes que é muito difícil ter intuição. Por isso, acabam sempre por ser quase tipo aqueles jogos de quebra-cabeças, estás a perceber? Apesar de ter método na abordagem, naturalmente, técnicas que se desenvolvem para abordar, acaba por ter um papel muito mais preponderante da inspiração. A macro é muito densa do ponto de vista técnico, mas existe uma relação mais forte entre aquilo que metes e aquilo que tiras, em termos de esforço. E eu acho que senti que era mais seguro. Era mais adequado. De todas as investigações em que tu já participaste ou que lideraste em Portugal, tu tens, assim, alguma em que os dados te tenham surpreendido de forma marcante? Há uma que agora, pronto, será eventualmente, se conseguirmos publicá-lo, estamos em revisão, processo de revisão de uma revista científica, que eu gostei muito do resultado, não pelo resultado, mas precisamente por aquilo que tu disseste, que me surpreendeu um pouco. Ora bem, este trabalho tem a ver muito com o efeito da tecnologia na desigualdade. E é fácil perceber um mecanismo. Ou seja, tu desde ali, a partir dos anos 60, 70, o que tu vês é que tudo aquilo que é investimento em tecnologias de informação, de comunicação, de transporte, é muito mais barato. Pensa no número de maçãs que tu precisavas para comprar um computador nos anos 80, se calhar não eras nascido, no teu caso, pronto. E quantas maçãs é que precisas para comprar o mesmo computador hoje? Okay? Para teres uma ideia, a minha mãe comprou-me um computador nos anos 80 que custava 3.000 euros. Okay? E era assim uma coisa de entrada de gama. Hoje em dia tu compras um computador 50 mil milhões de vezes mais potente, que faz 50 mil milhões de vezes mais coisas, por 800 euros. Sim. Pronto. Isso significa o quê? Que os trabalhadores cuja capacidade de criar valor é potenciada pela tecnologia, youtubers, por exemplo, e podcasters, essas pessoas, a procura por esse tipo de trabalho aumenta. Porquê? Porque a sua capacidade de criação de valor é alavancada em tecnologia que está cada vez mais acessível. Não é? Não obstante, também temos o outro efeito, não é? Tu hoje vais às lojas de hambúrgueres, não é? E já não tens pessoas a vender os hambúrgueres, tipicamente. Tens ecrãs táteis onde fazes o pedido, vais às bombas de gasolina, tens terminais multibanco onde metes o cartão e fazes tu o abastecimento. Ou seja, há tipo de trabalho que é substituído por tecnologia. E a procura por esse tipo de trabalho diminui. Okay? Então tens a procura por determinado pessoas que fazem determinado tipo de tarefas a aumentar, outras a diminuir, e como a procura por um lado aumenta e por outro lado diminui, isto faz com que os salários, por um lado, na procura que aumenta, os salários também aumentem, e na procura que diminui, os salários também baixem. Isto leva à polarização salarial e um aumento grande da desigualdade. Esta é uma literatura muito extensa e já conhecida. A pergunta de investigação que o trabalho visa a responder é: o que é que nós devemos fazer em termos de taxação sobre o trabalho sobre isso? E porquê é que a pergunta é interessante? Bem, por um lado, porque tu desde os anos 80 vês um aumento brutal do populismo, não é? Eu, naturalmente, enquanto cientista social, sou isso, sou cientista. Não faço juízos normativos, não sou político, não sou padre, ou seja, o meu objetivo não é dizer o que é que está certo, o que é que está errado do ponto de vista de valores, porque isso obviamente é para a sociedade como um todo para debater, eu posso debatê-lo enquanto cidadão, não enquanto cientista, mas é um facto que em democracia 51% estão chateados, há revolução. Independentemente de nós acharmos que as razões que levaram a este aumento de desigualdade
são justas ou não são justas, estão corretas, não estão corretas, independentemente disso tudo. Isto são juízos de valor que eu, como cientista, tento fugir. A mim o que me interessa é comportamento das pessoas. E em democracia, 51% estiverem chateados, com ou sem razão, isto vai tudo pantanas, não é? E, portanto, importa perceber, do ponto de vista de políticas económicas, qual é que deve ser a resposta ótima em termos de taxação para maximizar o bem-estar da sociedade. Okay. E a razão pela qual a taxação sobre o rendimento pode ter um impacto positivo sobre a sociedade é porque, em primeiro, existe um conjunto de bens públicos que nós temos que pagar, não é? É preciso defesa, é preciso polícia, é preciso tribunais, por isso é normal que termos que arranjar fundos, financiamento para pagar todos esses serviços públicos, para as escolas, hospitais, etc. Dito isto, a pergunta é, quando aumenta, lá está, a desigualdade, nós devemos ter um sistema de impostos mais progressivo, ou seja, que cobra uma taxa cada vez maior a quem ganha mais, ou uma taxa menor a quem ganha mais, devemos ter o flat tax. Que tipo de progressividade é que nós devemos ter? Que escalões de IRS é que nós devemos ter? Existem 3 razões pelas quais a taxação de IRS tem um impacto no bem-estar das pessoas. A primeira é um impacto negativo em termos de eficiência. Se eu vou taxar trabalho, se eu vou taxar a criação de riqueza, nós não devemos ficar espantados que vamos criar menos riqueza. Estamos a desincentivar a criação de riqueza. Por isso esse canal de eficiência é óbvio, não é? Pronto. Mas tem outros 2 canais que têm um impacto positivo na sociedade. O primeiro tem a ver com a questão da insurance, em português, da segurança, não é? Imagina que eu e tu, chegava alguém ao pé de nós, ao pé de mim e de ti, e dizia assim, olha, tenho aqui um bilhete de lotaria, tem um prémio, o que é que vocês querem fazer? Querem mandar um dado ao ar para ver quem é que fica com 1 milhão de euros de prémio? Sair par fico eu, sair ímpar ficas tu? Ou entendem-se entre vocês e dividem o prémio? O que é que tu fazias? Preferes 1 milhão a voar ou 500 milhões no bolso? Ou 500 mil no bolso? Sim, normalmente isso tem a ver com a aversão ao risco, não é? As pessoas são muito mais aversas a perder do que a potencial de ganhar. Aversão a risco, sim. Ou seja, a maior parte das pessoas preferem não estar expostas a tanto risco, não é? Exato. E irão fazer isso. Ora, o papel da progressividade, ao taxar mais quem ganha mais e menos quem ganha menos, faz com que, sendo que a tua vida futura está sujeita a risco, te proteja de parte desse risco. Okay? E isso é um bem-estar líquido para a sociedade que a taxação progressiva traz. Okay. E por outro lado, a questão da desigualdade. Não é? Se houver uma aversão à desigualdade natural, e temos que admitir que isso possa acontecer, não é? Sim. Aliás, há um vídeo muito giro, nas minhas aulas de formação de executivos, que é uma das coisas que mais prazer me dá a fazer, são as aulas de formação de executivos, e eu mostro umas estatísticas de desigualdade desde os anos 80, e a malta fica toda chocada. Qual é a porcentagem de rendimento que passou a estar no top 1%? Qual é a porcentagem de riqueza que passou a estar no top 1%? Quantas vezes mais é que um CEO hoje ganha que ganhava nos anos 80, em termos de salários médios, não é? Porque passou de 20 para 300, não é? O pessoal fica chocado. E depois eu lanço o tema e diz assim, agora vamos fazer aqui um bocadinho de psicoterapia, psicanálise, e quero que vocês partilhem comigo as emoções que estão a sentir ao ver estas estatísticas. E invariavelmente, tirando a piada de dá-me vontade de querer ser CEO, não é? Invariavelmente as respostas que me dão é frustração, raiva, revolta, tristeza, desânimo, não é? E depois eu pergunto-lhes, então, mas vocês sentem esta aversão à desigualdade? É uma questão doutrinária, ou seja, cultural? Vocês leram, foi-vos incutido esses sentimentos? Ou acham que é uma sensação mais primitiva, mais fundamental, mais do cérebro reptiliano, como eu costumo dizer? E a turma divide sempre, não é? E depois eu mostro um vídeo em que temos uma experiência muito famosa, temos 2 macacas em 2 aulas, uma ao lado da outra, em que as macacas têm que trabalhar, não é? O que é trabalhar para as macacas? É darem-lhes um pedaço de pepino por um buraco na jaula, é dar-lhes uma pedra por um buraco na jaula, e o trabalho da macaca é receber a pedra e devolver a mesma pedra por outro buraco. E as 2 macacas fazem o trabalho e recebem um pedaço de pepino e estão contentes da vida. Até que há uma macaca que começa a receber uvas, em vez de pepino. Enquanto a macaca a ver, não é? A primeira vez que uma recebe uvas e a outra volta a receber pepino, a macaca pega no pepino e manda o pepino contra o tratador, não é? Ou seja,
existe uma aversão à desigualdade, não é? A galinha do vizinho é sempre mais gorda que a minha e tal. Ou seja, isto é intrínseco à natureza humana, não é? Esta aversão à desigualdade. E nós tentamos capturar esse canal também, não é? Tentar perceber de que maneira que o bem-estar da sociedade pode ser negativamente influenciado por uma desigualdade demasiado grande. Ok. Por isso isto acaba por ser uma corrida de cavalos, não é? Qual é que é o canal que domina? É o da eficiência, em que mais progressividade traz menos bem-estar porque desincentiva as pessoas a criarem riqueza e depois há menos riqueza para todos? Ou é o da segurança e da desigualdade, não é? Relativamente às taxas que temos no momento. E no fundo, a pergunta é agnóstica, não é? Ou seja, o nosso desafio era criar uma abstração da realidade, um modelo matemático que tenta representar as dimensões relevantes da realidade, para fazermos experiências e perceber de facto qual era a resposta certa a uma queda do preço dos bens de comunicação e transporte e informática. E para nossa surpresa, de facto, a resposta ótima, isto para a economia americana, a resposta ótima entre os anos 80 e 2016, a maior acessibilidade de tecnologia e com isso uma maior polarização salarial, até é baixar a progressividade, que era uma resposta que eu não estava à espera. Eu estava à espera que, obviamente, que a polarização salarial, pelo efeito da desigualdade e pelo efeito da segurança, fossem dominar a eficiência e fazer com que a resposta a uma maior acessibilidade da tecnologia fosse taxar mais quem ganha mais, não é? Para evitar essa polarização grande. Certo. Porquê é que o resultado é assim? E essa foi a questão que foi surpreendente e que foi um mecanismo que eu não estava a pensar antes. É porque é verdade que a desigualdade aumenta e isso afeta negativamente as pessoas, há uma maior dispersão em termos daquilo que a tua vida pode ser, o tal risco, não muita, mas um bocadinho, e isso também é prejudicial em termos de bem-estar, mas o que é certo é que o efeito da tecnologia tem aqui um efeito interessante, que é as pessoas que são complementares com tecnologia também usam o facto de existir essa complementaridade para, com as suas relações com os trabalhadores que são substituídos por tecnologia, elevar-lhes o padrão de rendimento. Ok. Ou seja, tu precisas de um gestor com os seus chapos da vida e software de gestão de recursos humanos, não sei das quantas, faz com que a tecnologia faz com que ele também consiga fazer com que os trabalhadores que também estão a ser substituídos de tecnologia, mesmo assim, aumentem a sua produtividade. É como a maré, não é? Levanta toda a gente de forma a se calhar indireta. Sim, mas aqui o canal é que são as pessoas que, lembra-te, a tecnologia faz com que pessoas como tu ganhem muito mais dinheiro, ok? Mas pessoas como tu, e se calhar este exemplo não é mais feliz, mas terão assistentes de estúdio, terão assistentes de som, terão alguém que está a filmar, terão que não sei o quê, que não terás, se calhar faz isto sozinho, Não, mas claro, faz imagina, tudo sozinho. Por enquanto. imagina que tinhas, não é? Sim. Imagina que tinhas. Todas estas pessoas vão beneficiar da tua maior capacidade de criação de riqueza. Porque Ok. a tua capacidade de criação de riqueza grande, percebes, com estas tecnologias, faz com que os serviços que tu precisas destas pessoas também aumentem valor, porque tu sem elas também não consegues produzir. Certo. Aumenta a Estás a procura perceber? por outro tipo de Este trabalho. canal é que eu não estava à espera, Ok. que fosse dominante. E nesse sentido, a progressividade ótima nos Estados Unidos nos últimos 40 anos terá diminuído face à progressividade ótima que existia nos anos 80 e terá sido esse o efeito da tecnologia. Não quer dizer que em Portugal fosse igual, não é? Porque a progressividade em Portugal é muito maior, se calhar até o efeito ainda era maior, mas sim. Mas pronto, esse foi talvez o trabalho que mais me surpreendeu. Ok, boa. Olha, nós nestes últimos anos, e aqui saltando um bocadinho para a parte do investimento e do capital, nós temos visto um crescimento de interesse, sobretudo destas gerações mais jovens, em produtos de investimento, como ETFs, investimento passivo, até mesmo PPRs mais agressivos no mercado. E isto demonstra que a sociedade está de alguma forma a tornar-se mais consciente da necessidade de investir. Tu sentes isso na universidade, no dia-a-dia? Tu sentes que os alunos chegam mais preparados, mais literados financeiramente à universidade e se calhar saem também mais literados da mesma, por exemplo, conhecendo, sei lá, como preencher uma declaração de IRS, conhecer os diferentes impostos que nós temos em Portugal. Tu achas que isso está a acontecer? Vês essa diferença? Então, primeiro, eu vivo numa bolha, não é? Porque os meus alunos são de economia e gestão.
Por isso, naturalmente, do ponto de vista de literacia económica, é natural que eles tenham um nível de literacia acima daquela que seria os jovens equivalentes. O que é que eu sinto? Sinto um interesse. Eu acho que esse interesse foi trazido muito pela facilidade com que se consegue, não é? Agora temos as plataformas no telemóvel e o imediatismo com que se consegue realizar esses investimentos. A disponibilidade de informação. Hoje eles vão às plataformas ver quais são os melhores ETFs, estratégias de investimento, etc. O que não significa que eles estejam 100% protegidos de muitas destas possibilidades, não é? Eu digo sempre o mesmo, a mim muitas vezes na rua abordam-me, perguntam, como sabem que eu sou economista, então onde é que eu devo investir? E a minha primeira resposta é, se eu fosse um bom investidor não era professor, não é? Mas aquilo que tenho para dar é aquilo que aprendemos na faculdade, que é o teorema dos dois fundos, não é? Ou seja, parte da tua poupança deve estar num fundo que te dá liquidez e naturalmente se é líquido e baixa volatilidade dá-te uma taxa de rendimento baixa. Vamos a falar de fundos que tu precisas nos próximos 4, 5 anos, que é a duração de um ciclo económico. E depois aquilo que a outra parte deves ter naquilo que se chama o fundo que replica o mercado, não é? Quem diversificas o portfólio em todas as geografias e setores. Historicamente isto tem dado 8, 10% ao ano. E tipicamente é isto que eu digo. Eu não sei até que ponto é que os jovens não são demasiado confiantes na sua capacidade de escolher aquela ação que vai explodir e não sei o quê. Vejo muita gente excitada com bitcoins e coisas desse género. Acho que existe aí alguma pedagogia a fazer. Não obstante, eles conhecem as coisas. Já nós estamos num cenário em que não conheciam. Ok. Tu investes ativamente, nós podemos aqui conhecer um bocado o teu perfil de investidor, és mais conservador, mais agressivo, podes falar-nos um bocadinho sobre o teu portfólio assim alto nível? Depois de me ouvir, claro, 100% transparente, depois de me ouvirem a dar as minhas recomendações, em casa de ferreiros, espeto de pau. Então, em termos de investimentos mais agressivos, a minha esposa trabalha na Roche, farmacêutica, e nós, uma boa parte, 50% da nossa poupança são stock options. Porque são stock options e são ações compradas com desconto. Porque logo à cabeça ganhamos 20% porque a empresa faz um match das ações. Não é? Depois, o que temos também é PPR. Tirando isso, a nossa forma dominante de poupança é PPRs, não é PPR, é Fundo de Pensões, desculpa. Que é da minha, também no âmbito do Fundo de Pensões da Roche, do Plano de Pensões da Roche. Tirando esses ativos financeiros, o resto faço aquilo que a maior parte dos portugueses fazem, que é a maior parte da minha poupança está em imobiliário. Não é? Já vou um empréstimo à minha habitação, e estamos agora a fazer uma casa na aldeia dos meus avós. Ok. Antes de nós falarmos aí no imobiliário, que é uma pergunta que eu também tenho para te fazer, queria conhecer a tua opinião sobre, por exemplo, criptomoedas, e aqui vamos falar no Bitcoin, que já tocaste, mas também, por exemplo, as CBDCs, que em princípio, lá para 2029, na Europa vai ser implementada. Sim. Qual é a tua visão em relação a isso? Eu tenho a pior visão possível de um académico bafiento, que é qual é o valor fundamental. Lembrem-se que qualquer ativo tem sempre um valor fundamental e um valor de mercado. Não é? O valor fundamental é a capacidade daquele ativo de criar valor. Uma casa é a hipótese de estar quentinho sem apanhar chuva. Não é? E podes dormir e estás perto do teu trabalho, estás perto das coisas ou que estão... Ou receber uma renda, sim. Pronto. Ou receber uma renda, exatamente. Mas no fundo é esse o valor. Depois a renda basicamente é a tradução por euros dessa utilidade, não é? Certo. Outra coisa é a expectativa de valorização. Não é? Quanto é que eu acho que a casa vai valer daqui a 10 anos, aqui na minha zona? Apesar de ela não me trazer uma utilidade, digamos, de 300 mil, eu se calhar estou disposto a dar 400, achar que ela daqui a 5 anos vai valer 1 milhão. Não é? Qual é o problema das bitcoins, na minha opinião, das criptomoedas? É que não tem valor fundamental. Qual é o valor fundamental de uma criptomoeda? Certo. Não, exato, sim. Não, eu percebo o argumento, sim. As transações anónimas, se tu quiseres comprar urânio enriquecido aos chechenos, é bom não fazeres uma transferência pelo sistema normal. É capaz da PJB te bater à porta. Mais ou menos, porque até mesmo essa questão do anonimato, o anonimato só existe para quem não usa, por exemplo, exchanges para comprar e vender. Ou seja, se tu fizeres transações entre pessoas
que não Sim, se mas tu conhecem. criares uma conta, tu não precisas criar uma conta com os teus dados pessoais, certo? Se for numa exchange, para conseguires vender na bolsa, sim. Para Sim, mas transacionar para entre fazer pessoas, transações. não. É Sim, esse sim. o meu Mas, ponto. mas ficam registadas, portanto, tu conheces de que contas é Ficam, que se mas ficam moveram, não conheces registadas aquele dinheiro. sei lá, o Bentoinhas 3055, hashtag, Sim, 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 sim. ponto de exclamação, não é? Ou seja, consegues comprar o urânio aos chechenos sem a PJ de bater à porta, é esse o ponto, Certo. não é? Sim, de alguma maneira, sim. Mas tirando isso, qual é o valor fundamental, não é? Dito isto, pá, minha mãe tem uma atividade empresarial e uma altura veio ter comigo, Pedro, tal, os meus amigos andam aqui a comprar Bitcoin e tal, o que é que tu achas? E eu, epá, foge-me disso, não é? Metas nisso, isso é só valor especulativo, isso é jogar na Certo. roleta, quer dizer, é tudo momentum, não te metas nisso. E ela meio contrariada, lá se foi embora. Passado 2 anos, sempre a mesma coisa, andas a tirar o doutoramento não sei para quê, por tua causa só comprei 100 euros de Bitcoin na altura, os meus amigos compraram mais, fizeram uma fortuna, eu com esses 100 euros fiz 3.000. Ok, Mano, se não certo, fosse bom certo. investir, não era professor, não é? Ok. Em relação às CBDC, achas que é um risco para a nossa soberania enquanto cidadãos? Vês aqui um risco de controlo É a nível de preciso. transação? Pronto, no fundo, esse controle já existe a partir do momento em que o governo te obriga a receber de uma conta no banco, não podes levares contigo mais do que X montante de dinheiro sobre risco de suspeita de lavagem de dinheiro e de outro tipo de Certo. coisas. Ou seja, nós lentamente já estamos nesse cenário, não Caminho. é? Sim, Nós sim, nesse já caminho. estamos a viver isso. Eu acho que as CBDCs mais não vão do que concretizar uma realidade que para a maioria das pessoas já existe. Não existe para quem vende na feira, se calhar, e troca tudo por dinheiro. Não existe para determinado tipo de atividades mais ilícitas, mas Uma para uma economia realidade. paralela, digamos assim. Exatamente. Ou seja, mas para muita gente já é uma realidade muito próxima. Quer dizer, eu sou funcionário público, eu sou Ok. obrigado a receber na minha conta, não é? Se eu fizer transferências regulares, levantamentos regulares de dinheiro, de quantias, pode dar origem a investigações. Epá, por isso, essa soberania já foi há muito tempo. Não é? Ok. Não, podíamos, e vai com certeza existir essa possibilidade de estender esse controlo além daquilo que já existe. Era o que estavas a falar. Hoje em dia estás limitado na quantidade de dinheiro que consegues retirar do banco, fazes uma transferência de um valor significativo, tens que justificar. Existem muitos controlos, como tu mencionas. A questão aqui das CBDCs é mais no sentido de que podemos aumentar ainda o nível de controle, ou seja, eu consigo controlar onde é que tu gastas o dinheiro, quando é que tu gastas o dinheiro. Agora já Ao limite. consegues, és contribuinte, Pois, o Estado já tem tudo em fatura. ok. Porquê é que achas que nós temos 562 deduções em sede de IRS? Que é para Olha, declarares e para contribuinte, não é? saltando aqui então para o imobiliário, nós estamos a atravessar, eu acho que é a maior bolha imobiliária da Europa, no nosso país, Tens a com a certeza disso? É que tens a certeza, não devia estar aqui a falar comigo, devia estar a fazer short selling de fundos imobiliários, não é? Eu acho que sim. E eu vou-te tentar explicar, dar aqui uma razão, um racional por trás disto, que é, quando nós olhamos, por exemplo, para a classe política, que acaba por ser um pouco o espelho da sociedade, são poucos aqueles que usam, por exemplo, o mercado de capitais, investimentos. A maioria está muito concentrado no imobiliário. Aliás, tu próprio também reconheceste isso. Não é isso o espelho da nossa sociedade a contribuir imenso para esta valorização que nós temos assistido? Não são os portugueses, ou a maioria da pressão que está a ser colocada no imobiliário, Eu precisamente acho, por este ou desconhecimento ou aversão ao investimento ao mercado de capitais e a opção sempre pelo imobiliário? eu acho que há três razões. A primeira, as pessoas precisam de um sítio para viver, não é? E Certo, a certo. aquisição de habitação própria é sempre uma opção que as pessoas escolhem e que, como os preços da habitação têm subido, olham para a aquisição da habitação própria como um investimento seguro. Para que é que eu vou estar a pagar uma renda se posso estar, não é, a poupar Sim, sim, para sim, mim? sim. Não é? Pagar a casa a alguém, não é? Diz-se que quando pagas uma Exatamente, renda estás a pagar a casa a alguém. exatamente. Enquanto os preços das casas subirem desta maneira, é óbvio que esse raciocínio vai estar sempre válido. Não é? Não seria assim se os preços estivessem estagnados, pelo menos em termos reais. Essa é a primeira.
A segunda, eu acho que há aqui um efeito psicológico de fisicalidade, não é? Tipo, a casa é alguma coisa que tu agarras, não é? Sim. Os ETFs, para uma parte da população, as ações são coisas que vivem no éter, e depois vai o salgado e o bege e não sei o quê, e a malta tem assim um bocado de receio. E em terceiro, existe algo, lá está, e aqui isto faz só um bocado estranho, mas eu sou um bocado marxista, no sentido de é a economia que explica os valores, ok? Sei que é uma frase um bocado polémica de Marx, mas a ideia é de que é o ambiente económico que gera comportamentos que depois se transformam em normas e em valores, não é? Um bocadinho essa ideia que ele tinha. Provavelmente, se calhar, uma coisa que se aproveita. Mas, dito isto, eu acho que gerações e gerações de um mercado habitacional catastroficamente mal regulado, catastroficamente mal intervencionado por parte do Estado, a muitos níveis diferentes, faz com que, de facto, os preços da habitação tenha disparado da maneira que disparou. E hoje existe enraizada uma cultura nos portugueses que o investimento em habitação é um investimento seguro. Investimento para a vida. Tu achas que há o risco de acontecer como no Japão, por exemplo? Eu mencionei aqui há uns tempos num episódio onde isto aconteceu no Japão. O Japão era uma sociedade também muito envelhecida e continua a ser, e os preços das casas, depois da bolha que eles tiveram no mercado de capitais, depois caiu a pique, quer dizer, nunca mais recuperou, ainda não recuperou. Portanto, nós temos uma situação idêntica. Tu tens isso na Europa, não é? Tu tens, Itália também. Na Itália tens aldeias que vendem de casas a €1 e até te pagam para ir para lá morar, não é? Ou seja, isto tem muito a ver com os fundamentais, não é? Onde o valor fundamental que é a vontade, lá está, a capacidade que uma habitação tem de te proteger das intempéries, de manter quentinho, não é? Para dormires, mas também a sua localização, não é? E há gurus de imobiliário que dizem sempre o quê? Location is everything, certo? Location. Também a sua localização é um valor fundamental, não é? Eu quero morar num sítio em que consiga ir a um centro comercial, ou ir ao médico, ou ir à praia, ou ir aqui, ou ir aqui. Há sítios que estão desertificados, não é? E nesse sentido, tu já vês isto não só em Itália, mas, por exemplo, em Espanha, há ali zonas dos Pirineus, não Pirineus lá em cima, mas cá mais para baixo, a sul de Raca e coisas assim, em que vês precisamente o declínio populacional e a transição demográfica e a litoralização e urbanização das populações a ter um impacto muito grande nos preços das habitações. Sim. Não tem sido mais determinante, em muitos casos, ou melhor, em sítios em que não se constrói, isso nota-se, porque as transações são todas de habitação existente. Num sítio em que haja procura por construção nova, estes preços sobem. Porquê? Porque tens fenómenos como a subida do salário mínimo, que é 1/3 do custo de uma habitação, é trabalho, da construção, não é? É trabalho, e se o trabalho cresce, nos últimos 10 anos em Portugal, cresceu 8%. Não é? Se cresce 3 vezes acima daquilo que é a taxa de crescimento do resto da economia, é normal que as casas, relativamente a todo o resto, fiquem mais caras. Se o governo não tiver políticas, eu não estou a dizer que sou contra o salário mínimo, isso era outra discussão. Tenho aqui uma pergunta para ti sobre isso. O que é certo é que é um facto que o salário mínimo aumenta acima da produtividade, acima do resto da economia, das outras remunerações da economia. Isto faz com que as casas, pelo menos 1/3 delas, o custo aumente também, não é? Depois temos a emergência da China, a emergência da Índia, esse puxo muito grande que obviamente tem impacto nos mercados mundiais de matérias-primas, que aumentam o preço do ferro, aumentam o preço do aço, aumentam o preço do vidro, não é? E depois também temos questões conjunturais na Europa que têm a ver com, por exemplo, o preço da energia, não é? Neste momento o preço da energia na Europa é 3 a 5 vezes aquilo que é o preço da energia nos Estados Unidos. Estamos a falar de eletricidade ou de gás natural. Tudo que sejam componentes que sejam fabricados e que sejam intensivos em energia, naturalmente também irão refletir isso. Isto, sem falar depois nos outros 50 mil problemas que uma má gestão em termos de regulatórios e de planeamento urbano trazem e que inflacionam os preços. A subida dos índices fica muito concentrada, fica muito determinado pelos sítios onde as pessoas querem morar, não é?
A habitação em determinadas zonas do país, se calhar não terá tido o disparo que teve na área metropolitana de Lisboa do Porto. Sim, no interior. Tu tocaste aí num tema e agora queria entrar aqui em duas, talvez 3 perguntas assim um bocadinho mais polémicas, mais de provocação. Polémica que é fixe. Para perceber a tua linha de raciocínio, que é o Thomas Sowell, eu acho que tu conheces, um americano, um economista, ele defendia que o salário mínimo devia ser abolido e o argumento à volta disto é que acaba ter um salário mínimo exclui os trabalhadores menos qualificados do mercado de trabalho. Sim. E há países, por exemplo, como a Dinamarca, onde não existe salário mínimo, portanto eles conseguem funcionar de forma perfeitamente normal, confiando muito se calhar na negociação coletiva e nos índices de produtividade que têm. E ao nível setorial. Tu achas que Portugal pode considerar um modelo semelhante ou a nossa estrutura económica torna isto completamente impossível? Vamos por partes, não é? Primeiro, a questão do Sowell e a questão do salário mínimo. Isso é o raciocínio neoclássico standard, não é? Se tu metes, se fixas preço, corres o risco sempre do mercado ficar com, neste caso, trabalhadores que gostariam de trabalhar por aquele salário e não podem. E queres desemprego via isso. O que é certo é que a taxa de desemprego está em mínimos históricos na Europa e em Portugal. Na Europa mesmo, em mínimos de toda a história. Em Portugal, em valores muito baixos do ponto de vista histórico, pelo que sugere que não terá esse efeito negativo que Thomas Sowell falava na boa tradição neoclássica. Dito isto, é bom lembrar que existe mobilidade de trabalhadores, não é? E a pergunta é, se nós não deixássemos sair ninguém de Bragança e impuséssemos o crescimento dos salários mínimos na mesma, iríamos ter ou não iríamos ter desemprego em Bragança? É que nós já temos muitos municípios em Portugal em que a taxa de trabalhadores abrangida pelo salário mínimo ultrapassa os 60%. Temos municípios em que mais de 60% da população ganha o salário mínimo. Porquê é que não há desemprego? Não há desemprego porque eles migram para as cidades. Vêm para Lisboa, vão para o Porto. Ou seja, nós temos aqui também um potencial efeito do salário mínimo estar a trabalhar contra a coesão territorial e a aprofundar, por exemplo, também, por via da procura, porque estas pessoas vêm-se obrigadas a vir para as grandes cidades para ter ofertas de emprego, o aumento do preço da habitação também nestas zonas, não é? E creio que esse efeito tem sido pouco estudado. Há um partido, tem sido o partido que eu até apoiei nas últimas eleições, que é a Iniciativa Liberal, que defende a discussão de um salário mínimo a nível regional ou até a nível setorial. E acho que é uma ideia que merece ser estudada, porque a mim preocupa muito o efeito do salário mínimo na coesão territorial. Não estou a dizer que apoiaria sem reservas uma segregação do salário mínimo por região. Devo dizer que eu acho que a pergunta é pertinente e deve ser estudada. Ok. Outra pergunta assim polémica está relacionada com uma discussão que vocês tiveram recentemente num programa há umas semanas atrás sobre a segurança social e a sustentabilidade da mesma, que é Portugal, nós temos um sistema de repartição ligado ou pressionado muito à demografia. Se nós isolarmos o sistema das contribuições do Estado, portanto da parte orçamental que entra na segurança social, nós estamos aqui a falar num esquema de pirâmide ou de um Ponzi, assim, Óbvio. Claramente. Óbvio. Neste momento, as contribuições e cotizações da Segurança Social só cobrem 75% das despesas com pensões, não é? E isto só vai piorar, não é? Até a população se tornar um quadrado. Neste momento ainda não é um quadrado, não é? Em termos das gerações não estão estabilizadas, não é? Nós estamos a ficar com uma percentagem da população cada vez mais velha. Eu acho que a percentagem de pessoas que não... A força de trabalho acho que vai encolher para aí 20%. Eu tinha esses números todos no programa, agora não os tenho aqui à mão, mas existem movimentos muito, muito, muito fortes do ponto de vista demográfico que sugerem que o número de contribuintes vai baixar de forma drástica e o número de pensionistas vai aumentar. E nesse sentido, vai agudizar ainda mais este problema. Se a definição de sustentabilidade for, aliás, esta foi a frase que eu disse no programa, quando o pivô, Rui Alves Veloso, me pergunta, então, mas afinal a segurança social é sustentável ou não? Depende da definição de sustentável, não é? Se nós sustentável estamos a falar de um sistema por ela própria, não. Viva apenas das contribuições, a resposta é claramente não. Não é agora, não é daqui a 20 anos, é agora, já não é. Já não é. O sistema vive à custa de consignação de receitas, seja o adicional à taxa de solidariedade da banca, seja do IRC, seja de parte do IRS. De carga fiscal, basicamente, sim. Pronto.
e transferências diretas do Orçamento de Estado. O problema é que estas fontes não são certas, porque ainda agora o Tribunal Constitucional decretou a inconstitucionalidade do adicional à taxa de solidariedade da banca, não é? Por isso, lá está, depende da definição, não é? Nós conseguimos arranjar a definição para ter razão em tudo. É um exemplo de uma ideia que, quando foi iniciada na Alemanha, foi dos primeiros regimes onde isto foi implementado, a questão do apoio social, sim. Era uma ideia interessante, com os critérios que depois eram pouco utilizados, portanto havia poucas pessoas a receber, muito pouquinhas pessoas conseguiam chegar a esses critérios de receber essa pensão, e depois foi explorada no sentido em que cada vez os critérios iam sendo reduzidos, a esperança de vida também aumentou, e estamos claramente num ponto de insustentabilidade que promete muita insegurança para quem neste momento está no mercado de trabalho. Tu achas que há algum país com quem nós deveríamos aprender diretamente sobre como resolver este tipo de problemas? Há países que iniciaram, se calhar, um sistema de um terceiro pilar aqui na questão da segurança social, de investimento privado. Há, assim, alguém que esteja a fazer algo sustentável para resolver este problema? Há países, lá está, que têm esses sistemas mistos, não é? Em Portugal, o terceiro pilar serve para resolver o problema político de que eu, quando me reformar em 2047, vou receber uma fração do meu último ordenado, não é? Certo. E quando a malta perceber quanto é que vai receber, pega no forquilho e vai ali para o Terreiro do Paço. E depois já os tais 51% começam a ficar chateados e que na altura vão ser os reformados, não é? Eu acho que os incentivos a que haja aqui constituição de poupança para lá da Segurança Social, com benefícios fiscais, etc., visa precisamente amenizar esse terremoto político que pode acontecer quando chegarmos a essa altura em que as contribuições do Estado para a Segurança Social para equilibrar o sistema vão chegar aos 15%. Não é? 15% é tudo aquilo que nós gastamos em saúde em Portugal. Peço desculpa, não é nada. Agora confundi percentagens com 1.000 milhões. Nós gastamos em saúde à volta de 17, 18 mil milhões, por isso nós neste momento gastamos 10% do PIB ou 12% do PIB em pensões, estamos a falar ali de 30 mil milhões, ou seja, as contribuições do Orçamento de Estado já são o dobro daquilo que a gente gasta, não é o dobro, mas quase o dobro daquilo que a gente gasta em saúde. Eu acho que isso ameniza esse terremoto político, sem dúvida. Até porque há uma coisa que eu não gosto neste estado de coisas e que acho que é contraproducente, que é começar-se a criar a sensação às pessoas que não vale a pena contribuir. Não vale a pena contribuir. E é um sistema de seleção adversa. É um bocado como a ADSE, não é? A ADSE cobra-te uma percentagem do salário para cobrir um risco, não é? Que é relativamente idêntico. Ou melhor, nem é idêntico. As pessoas que ganham mais dinheiro tipicamente têm melhores outcomes de saúde, não é? E o que é que acontece? Quer dizer, então se eu vou pagar mais para cobrir um risco que ainda por cima é menor, faz sentido eu contribuir para este sistema? Mesma coisa que as pensões. Faz sentido eu estar a contribuir para a Segurança Social se... Já sei que daqui a não sei quanto menos. E aqueles que ganham acima da média têm um incentivo ainda pior, não é? Porquê? Porque as pensões que são atualizadas, quando há atualização de pensões, atualiza sempre pela base. Quem ganha mais é sempre prejudicado. E isto, do ponto de vista de tudo aquilo que é planeamento fiscal, elisão fiscal, leva precisamente a fuga, não é? E quando eu digo fuga, não digo necessariamente evasão fiscal, falo mesmo planeamento fiscal e elisão. Se calhar eu não quero receber tantos rendimentos de trabalho dependente, quero receber mais rendimentos de trabalho independente, não é? Porque em termos de segurança social, se calhar as contribuições são menores. Eu vou receber menos, mas também ia receber menos de qualquer maneira, e qualquer sistema destes autodestrói-se. É? Tem uns incentivos ao contrário, sim. Movimento para o movimento, uma mudança para um sistema mais de capitalização e depois haver os mecanismos de redistribuição tradicionais por outras vias, parecem-me se calhar mais desejáveis do que um sistema em que há aqui um problema claro de seleção adversa, não é? Que não é maximizado porque as pessoas, trabalho dependente é obrigado, não dá para fugir, não é? Certo. E esse é um problema que se calhar vai surgir, se calhar daqui a uma década, potencialmente 2 décadas, ainda estamos um bocadinho longe, mas é bom começássemos a pensar já numa solução ou em mitigar esse problema. O problema existe já, nós temos que fazer transferências de 12% do Orçamento de Estado para equilibrar esta gaita. Mas há outro que se calhar é estrutural, ou vai ser, este é estrutural, mas este aqui que eu vou falar acho que ainda é pior e as pessoas não se apercebem disto porque não é uma coisa muito discutida, que é
Portugal tem sido um dos países mais beneficiados com as contribuições da União Europeia nos últimos anos, ou nas últimas décadas. E nós estamos prestes a ter 4 ou 5 novos países a entrar que nos vão tornar num país de contribuição e não de receber subsídios. Como é que tu vês esta mudança de paradigma? Porque eu acho que há poucas pessoas a falar nisto e quando isto acontecer vai ser um choque porque os fundos da União Europeia depois vamos ter que contribuir em vez de receber. Primeiro, há 3 anos, há 2 anos, vai acabar o PRR e tu vais ter que voltar a arranjar espaço no Orçamento de Estado para investimento público. Aliás, Medina, na altura, honra seja feita, em 2021, avisou precisamente para isso. Sim. E justificava um bocadinho esta contenção orçamental e a distribuição da dívida, etc., com base nisso. Ou seja, nós por aí já temos que arrepiar caminho, logo por aí, com o fim do PRR. Por outro lado, isso é um raciocínio que assume que Portugal vai continuar a convergir. Ok. Não é tão óbvio. Se tu comparares Portugal com o ano 2000, nós hoje estamos com 82% do rendimento médio comunitário e no ano 2000 estávamos com 85%. Eu sei que vamos subir por causa da entrada dos novos países, mas também há aqui um efeito que também estás a esquecer, porque o rendimento médio comunitário, estamos a falar de PIB per capita. Qual é o capita? É que o INE diz que é 1, a AIMA diz que é outro. Ok. Se formos pelos números da AIMA, nós não estamos em 82%, estamos em 78%. Mais baixo, sim. Ou seja, e depois somos muito criativos aqui a criar o desenho das regiões em Portugal para estarem elegíveis a fundos ou não. Temos a questão da Península de Setúbal, que se chateia porque está na área metropolitana de Lisboa e então não recebe nada, e é a zona mais pobre em termos de criação de riqueza local, provavelmente do país. Porquê? Porque toda a gente trabalha na Península de Setúbal, vai para Lisboa trabalhar, não é? Por isso, a criação de riqueza na Península de Setúbal é muito baixa e eles não são elegíveis. E eles querem criar uma região à parte para saírem da área metropolitana de Lisboa, para poderem ser elegíveis para fundos. Ou seja, nós sempre somos muito hábeis com isso. Não obstante, vamos sentir esse choque, tal como sentimos no ano 2000, quando entraram os países de leste. Okay. E que gerou ali uma década, 2000 a 2010, desgraçada, em que crescemos a 0,5% ao ano. Eu não sei qual é o efeito mais dominador da entrada desses países, se é terem salários mais baixos, com níveis de educação e de formação provavelmente na mesma ordem de grandeza, se o acesso aos fundos comunitários. Olhando para o futuro, qual é que tu consideras ser a reforma verdadeiramente inadiável, tanto para Portugal como para a Europa? Draghi, em setembro de escolher uma. Desculpa? Se só pudesse escolher uma, porque eu sei que são precisas várias em várias áreas, não é? Mas se só pudesse escolher uma, o que é que tu consideras? Eu não acho que existam balas de prata, seja na habitação, seja na economia, seja em tudo. Por isso eu vou escolher um pacote que tinha um efeito só. Okay. Um efeito. Draghi fala disso no seu plano de setembro de 2014. A percentagem de emprego em microempresas na Europa é muito maior que nos Estados Unidos. Isto é um problema porquê? Porque naturalmente empresas maiores, mais capitalizadas, isto pode parecer abstrato, mas o que é que quer dizer mais capitalizadas? Uma empresa de agricultura que tenha tratores está mais capitalizada que uma empresa de agricultura que tenha enxadas. E é óbvio que quando vai contratar trabalhadores, a empresa com enxadas vai produzir muito menos do que a empresa que tem tratores. E nós temos demasiadas pessoas em empresas em Portugal com enxadas. Temos mais 47% de emprego em microempresas do que a média da União Europeia, que Draghi critica quando compara com os Estados Unidos. Okay. E para mim, um conjunto de políticas que promovesse a capacidade da economia de criar emprego em grandes empresas mais capitalizadas, que dão mais meios aos seus trabalhadores para criar mais riqueza, o valor acrescentado bruto de um trabalhador numa microempresa são 20 e poucos mil euros. Okay? Nas do grupo BRP, por exemplo, que são das maiores empresas em Portugal, estamos a falar de 84 mil euros. Okay. Quase 4 vezes mais. Tu não podes pagar mais salários se não criares mais valor. Tu precisas estar em empresas que te deem meios para criar valor. Por isso, aquilo que eu gostaria é que nós conseguíssemos criar um pacote que premiasse o crescimento das PMEs e eventualmente das micro, para serem grandes empresas com muito capital, que pudessem dar aos trabalhadores a capacidade de criar muita riqueza. Okay? Esse, para mim, é o grande desafio da União Europeia e, em particular, de Portugal.
Ok. Retornando aqui à parte pessoal, há algum projeto que tu tenhas fora da academia e fora do comentário económico que tu fazes que tu gostarias de desenvolver e que ainda não tiveste a oportunidade? Mas dentro dos temas económicos? Sim, sim, dentro, um projeto pessoal que tu tenhas, não tem necessariamente de ser dos temas económicos. Eu tenho dois, não é? Tipo, eu tenho três, muito rapidamente. Eu fui eleito agora para a Assembleia Municipal de Santa Combadão. E duas coisas que eu gostava muito de fazer é um projeto, a aplicação ao município de Santa Comba de uma coisa que existe no Algarve, que é a genealogia Algarve. Quem nos estiver a ouvir, aconselho a irem ao Google e meter lá a genealogia Algarve, para quem gosta de estudar a história das linhas familiares, que é um dos meus hobbies. Gostava de fazer o mesmo para Santa Comba, porque acho que é interessante, percebe, ajuda-nos a identificar as nossas raízes e também acho que nos dá a consciência que acabamos todos por ser primos uns dos outros e não vale a pena andarmos chateados. Ok. Outro era a digitalização do espólio fotográfico, principalmente aquelas fotos de aletos de prata dali de metade do século passado, que com o tempo naturalmente começam a desaparecer, e é património histórico valiosíssimo que está esquecido nas gavetas de muitas famílias em todo o município, e eu queria construir equipas que fossem com scanners portáteis a casa dessas pessoas, digitalizar aquilo que eles quisessem partilhar para construir um espólio fotográfico do município. Por isso, esses dois projetos, creio que sim. E depois tenho a minha atividade dentro da Nova, de uma consultora académica, que tenho desenvolvido com o meu sócio e amigo e colega, João Duarte, e que tem crescido imenso e temos tido uma enorme capacidade de trazer a ciência para a sociedade civil e pô-la ao serviço da sociedade civil. Temos conseguido fazer isto de forma muito determinante, com impacto em políticas, como por exemplo na questão do CIFID, como na questão do IRC e como na questão de outros temas que irão definitivamente surgir. Certo, são iniciativas interessantes. Eu, por acaso, gostava de acompanhar para perceber como é que evoluem. Por falar nisso, eu costumo dar, nós estamos a acabar mesmo o podcast e eu costumo dar nesta parte final espaço ao convidado para falar um bocadinho das suas redes sociais, onde é que as pessoas podem seguir o teu trabalho, onde é que te podem encontrar ou falar contigo. Portanto, eu deixo-te aqui o palco para tu... Eu sou a pessoa mais informal do planeta. Se vocês meterem Pedro Brinca no Google, aparece lá o meu telemóvel. Por isso, nunca tive problemas, nunca tive ninguém a ligar-me ou me dar mensagens a insultar-me, por isso, para já tem corrido bem, mesmo com os meus alunos, em vésperas de exames, que têm um uso responsável do meu WhatsApp e dos telefonemas com dúvidas. Tenho a rede social, mas isto deve ser, é geracional, não é? Ter nascido em 79, a rede social que mais uso é o Facebook, às vezes uso também um bocado o Twitter ou o X. Tenho um canal de YouTube, onde meto todas as minhas intervenções nos mídia, eventualmente também terei esta participação, se não te importares, e convido as pessoas a seguirem e lembrarem-se de uma coisa: os académicos é malta que dedica uma vida inteira a saber muito de uma parte pequena da realidade. Por isso, para nós, quando alguém mostra interesse, é Natal. Não é? Por isso, não se acanhem, estejam mais à vontade para me abordar, para falar comigo sobre assuntos que tenham curiosidade e sobre os quais eu tenho algum tipo de domínio. Minha mulher já não matura, por isso, olha, fica para vocês. Pedro, foi um prazer enorme receber-te e conversar contigo. Obrigado por partilhares a tua visão e a tua experiência sobre todos estes temas. Eu espero, obviamente, poder voltar a contar contigo num futuro episódio. Claro, sim, precisares. Certo. E eu, quem nos está a ouvir também, obrigado por nos acompanharem até ao fim. Eu vou deixar os links que o Pedro mencionou na descrição do episódio e espero que esta partilha também sirva para vos inspirar e para refletir, a agir. Um abraço a todos, até ao próximo episódio. Um abraço, obrigado.